Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se para você nenhum sucesso vale o custo de um casamento destruído, esse canal é para você. Eu sou o Henrique Eu sou a Jaque. e nós somos os fundadores da Tríade. Nada mais é do que um canal voltado para casais empreendedores que querem desenvolver o negócio, desenvolver o relacionamento e também a espiritualidade. Então, se você quer esse equilíbrio, você está no lugar certo. E antes de mais nada, se inscreva nesse canal, vai lá e ative o sininho para que você possa receber a notificação de novos conteúdos e deixe o seu like para que esse conteúdo chegue a mais casais. E hoje nós vamos falar sobre a eliminação do Brasil na Copa. Ontem, né? Hoje é dia 6 de julho de 2026, um dia após a eliminação do Brasil na Copa contra a Noruega. Então estamos tristes, lamentamos, mas por trás de uma derrota sempre há grandes aprendizados, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, parece que uma coisa não tem relação com a outra, Mas né? O tem. assunto, mas tem total sentido. E a gente trouxe aqui várias reflexões, né? Quais Uhum. são os aprendizados dessa derrota de ontem, né? O primeiro aprendizado, então, é nunca confie apenas no talento da sua vantagem, né? Uma coisa que a gente viu muito ontem, a gente estava muito confiante, né, nessa vitória que não veio do Brasil. E porque existe uma teoria muito conhecida no mercado que afirma, né, que as empresas maiores elas possuem vantagens competitivas sobre as empresas menores. A teoria do mercado. A teoria do mercado diz que o grande sempre vai levar vantagem sobre o pequeno. Exatamente. E aí, qual que é o primeiro aprendizado que isso nos traz, né? Eu acho que isso traz aprendizado para ambas as partes, pensando assim em relação ao jogo. Então, o Brasil, provavelmente, por acreditar que ele levava uma vantagem em cima da Noruega, né? Isso às vezes está até intrínseco, né? Não está de forma explícita, mas há aquele sentimento interno de confiança de que somos pentacampeões, a nossa seleção sempre teve disputando ali, né, a Copa, e nós temos condições de ganhar da Noruega, que é uma seleção que nunca ganhou, né? Por exemplo, nunca foi campeão, nunca ganhou uma Copa Apesar do de ter Mundo. ganho todos os jogos do Brasil, Tem uma retrospectiva muito positiva contra o nunca ganhou Brasil, uma Copa do nunca Mundo, ganhou uma Copa né? do Mundo. Mas qual que é o aprendizado nisso? É a acomodação. É, e aí a gente entra acomodado. E a reflexão para o nosso negócio será que nós, no nosso negócio, muitas vezes não nos comportamos dessa forma? Ou nós Exatamente. acreditamos que nós exercemos vantagem sobre os demais e isso nos acomoda, Sim. ou o contrário, né? Porque na realidade, assim, ó, a teoria do mercado diria que a Noruega ia perder. Só que a Noruega, ela ignorou a teoria do mercado, independente do que o mercado ou do que a crença dizia, ela foi lá e fez o melhor que ela podia com aquilo que ela tinha. E isso foi suficiente para que ela ganhasse. Qual é a Exatamente. reflexão que isso nos traz? Né? Essa é uma lição, então, para qualquer empreendedor, né? Essa é a comparação que a gente veio trazer aqui. Então, enquanto alguns confiam na estrutura, no nome, na experiência ou até no próprio tempo De de mercado. mercado, né? Outros simplesmente trabalham todos os dias com excelência. E aí, Então, muitas vezes, são justamente esses que surpreendem. A sim. pergunta é: no seu negócio, você está esperando que a sua experiência faça o trabalho por você? Então, tem gente que diz assim: eu sou muito bom naquilo que eu faço, minha empresa é a melhor, eu sou especialista naquilo que eu faço, mas você está acreditando que a sua experiência vai fazer o trabalho por você? Que só isso é o Que só suficiente? isso é o suficiente? E muitas vezes a gente é arrogante, a gente é prepotente, a gente é presunçoso e a gente deixa de entregar o nosso melhor, né? E qual que é o aprendizado, o grande aprendizado aqui, né? A excelência, ela obviamente, ela vence a acomodação. Então, olhando para o elenco do Brasil e o elenco da Noruega, nós tínhamos apenas o Haaland pela frente, com todo o elenco do Brasil, É. né? Mas a excelência. São muitos destaques no futebol brasileiro, né? Contra um destaque do futebol norueguês, né? Exatamente, mas foi onde a excelência venceu a acomodação, né? O Brasil tinha todo um elenco,
e contra apenas um ali da principal da Noruega, né? Que ele foi super trouxe uma eficiência, uma eficácia no que ele fez, né? Então foi onde ele foi decisivo para o jogo. Exatamente. Segundo aprendizado é: as pessoas perdoam uma derrota, mas dificilmente perdoam a falta de entrega. Uma coisa é a gente perder dando o nosso melhor, jogando bem, dando o suor, né? Mas até a gente colocou aqui, depois da eliminação, muitas pessoas ficaram frustradas, né? Quantas pessoas não chegaram a chorar, a ficar com raiva, até certamente quebrar algumas coisas dentro de casa, né? Na hora daquele sentimento. Mas o ponto importante de tudo isso é assim, né? Eu fiquei realmente triste com aquela situação, esperava que o Brasil fosse além, que avançasse, enfim. Mas o que me deixou mais triste não foi o resultado. O que me deixou mais triste foi perceber que faltou brilho nos olhos, que faltou vontade, que faltou entrega, que faltou intensidade. Se você comparar, por exemplo, seleções menores, vamos lá para o jogo de Cabo Verde. Cabo Verde entregou a vida ali, mesmo perdendo, cara. O México. Saíram aplaudidos de campo, sabe? Porque fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham. Essa sensação é legal. Quando um time faz esse tipo de entrega, né? Entrega dessa forma, ele sai até aplaudido, né? Ele sai respeitado de campo. Sim. Agora, o Brasil, na realidade, a nossa dor é porque a gente poderia mais e não entregou mais. Uma coisa é a gente perder dando o nosso melhor, foi o que a gente comentou, né? Dando a intensidade, dando o máximo, dando o suor ali. Outra coisa é a gente perder com a sensação que, tipo, faltou esforço, faltou a excelência, faltou realmente a vontade, a garra, né? E essa reflexão que nos traz, assim, ó, me leva a pensar da seguinte forma, e me incluindo no meio disso, nos incluindo no meio disso, né? Nós, brasileiros, temos, infelizmente, uma mania de buscar atalho, né? Então, qual é o comportamento da seleção? É o comportamento que a gente vê nas pessoas, reflete o comportamento das pessoas muitas vezes. Eu posso tirar 10, mas 7 é o suficiente para passar, então tá bom. Eu vou no 7. Eu vou no 7. Tirei 7, já tá bom. Tá na média, né? Ou seja, podendo buscar um resultado melhor, se conformar com o resultado mediano. E aqui eu coloquei duas frases aqui, né? Na verdade, porque ninguém pode controlar o resultado, mas todos podem controlar a dedicação. Exatamente isso. E é o que faz total diferença, né? Nos negócios acontece exatamente a mesma coisa, né? O cliente, colaborador, parceiro, quando eles percebem que existe paixão pelo que a gente faz, é diferente. Eles percebem que existe o compromisso, que foi o que faltou ontem, né, no Jogo do Brasil, a paixão pelo futebol. Não apenas, eu acho que a vontade de ganhar o dinheiro que eles estavam ganhando ali, de ter um status, de estar participando da seleção na Copa. Então, faltou a paixão pela pátria, pela camisa, né, dar o suor naquele momento. Então, isso é que traz a frustração, né? Isso faz toda a diferença, realmente. Terceiro ponto. A competência técnica não substitui a gestão. E esse é um aprendizado muito grande, né? Pois é. O Brasil achar que porque ele tem total competência técnica, isso seria suficiente para ganhar o jogo, realmente no papel, a gente tem muitos jogadores, muito mais jogadores competentes tecnicamente do que a Noruega. Sim. Não dá nem para comparar. Mas a gente achar que isso é suficiente para ganhar o jogo é a mesma coisa que nós, enquanto empreendedores, achar que, pela minha competência técnica, eu vou fazer com que o meu negócio funcione. Então eu sei fazer uma pizza maravilhosa. Minha pizzaria vai ser um sucesso porque minha pizza é muito boa. Não. O que vai fazer a sua pizzaria ser um sucesso é você ter conhecimento de marketing, você ter conhecimento de finanças, você em todas as áreas, ser um bom líder, saber contratar pessoas. É uma série de outros fatores que não está relacionado à competência técnica, né? Então, se a gente levar isso do futebol para a gestão das empresas, isso é uma grande reflexão. Por exemplo, a gente colocou vários exemplos aqui, né? O mecânico não necessariamente administra bem a oficina, né? Ou o confeiteiro, ele não se torna automaticamente um excelente gestor. Então,
como tu já deu o exemplo aqui, não basta apenas dominar a parte técnica. Existem várias outras áreas da empresa que precisa ser dominada também. E é onde a gente traz essa comparação aqui para o esporte. Tem grande jogador que não garante grande resultado, né? É preciso organização, planejamento, disciplina, estratégia. Então, a É parte muito técnica mais do é que essa. tecnicamente. Um bom livro aqui como recomendação para você, falando de negócios, é O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor fala justamente disso, né? Se você não leu, vale a pena a leitura. Fala sobre a diferença da competência técnica, ou explica que a competência técnica por si só não faz com que ninguém tenha sucesso. Sim. E a maior parte das empresas no Brasil são microempreendedores individuais, pequenas e médias empresas que acreditam, porque fazem um trabalho, têm uma competência técnica, aquilo é suficiente para ter resultado. E é justamente isso que não permite com que as empresas evolução, né? cresçam, né? E o quarto aprendizado, então, é a intensidade que contagia. Existe algo que inspira multidões, né? Não é apenas o talento, e sim a intensidade, que é o que a gente está resumindo até agora. Quando alguém trabalha com dedicação, com amor e propósito, isso fica evidente, né? As pessoas sentem, a energia é diferente, o esforço é diferente, a postura é diferente, que eu acho que é o principal, né? A gente percebe isso, se a gente for levar lá para a seleção brasileira, né? Eu fico olhando ali e já me demonstra isso já na hora que canta o hino, por exemplo. Você vê algumas seleções ali, as pessoas cantando o hino com brio, com coração. Paixão, e eu não né? percebo isso na seleção brasileira. Eles cantando o hino com essa paixão, com esse patriotismo, né? E numa empresa, as pessoas percebem quando a gente trabalha com intensidade, com vontade, com entrega. Isso acaba contagiando a equipe, acaba contagiando os fornecedores, acaba contagiando os colaboradores, contagia todo mundo, Sim. né? Gera uma outra energia, uma outra vibe dentro do negócio. Por isso que é muito importante a gente também escolher, né, ter um propósito, né, ter um significado para aquilo que a gente faz. Eu não acredito naquela fala que diz assim, você tem que fazer o que gosta. Se eu fosse fazer só o que gosto, talvez eu estaria na praia agora, né? Mas a gente tem que gostar do que faz, se apaixonar pelo que faz para ir buscar a excelência, né? E aqui a gente trouxe algumas perguntas, assim, né, para os casais empreendedores que vale uma reflexão. A primeira é: vocês trabalham apenas para pagar contas? Eu estava falando do propósito, né? Ou existe uma missão maior por trás da empresa que vocês a gente, né, construíram. construiu? E aí, esse é um ponto muito importante. A maior parte dos negócios, como que eles nascem? Eles nascem para atender uma necessidade do dono. Sim. Então, cara, às vezes eu vejo a pessoa falando assim, conversando, tô pensando em montar um negócio. O que tá dando dinheiro agora? Ou seja, ela não tem propósito nenhum. O único propósito dela é um ganho financeiro. Atender uma necessidade financeira. Agora, um negócio que dá certo é quando a pessoa pensa assim, cara, eu pensei em tal solução para tal problema, né? Isso vai resolver a vida das pessoas. Vou fazer a diferença. Perguntas aqui, né? Qual transformação vocês desejam gerar na vida dos clientes e qual problema vocês decidiram resolver? Isso faz toda a diferença. Falar, né? Um negócio ele não pode ser criado pensando somente em gerar um resultado financeiro. Todo mundo precisa de resultado financeiro, mas o que vai determinar um negócio de sucesso é o quanto ele impacta a vida das pessoas, com aquela solução que ele oferece, com o problema que ele resolve. Muitas empresas não sabem disso. Sim. O quinto aprendizado, então, é aprenda a seguir em frente. Então, trazendo aqui do jogo de ontem novamente, né? Ficamos tristes, não foi o resultado que nós esperávamos, mas é vida que segue, né? Nós não dependemos do futebol. E como tem pessoas que ficam com um comportamento infantil, vamos dizer assim, por conta de uma derrota. Cara, eu torço, eu acho legal, nós temos que gostar, enfim, mas a gente tem que tomar muito cuidado que tem pessoas que literalmente elas se perdem emocionalmente, se passam emocionalmente, e isso interfere o resultado na vida delas por uma situação que não dá para mudar. A gente até colocou aqui, né? O que a gente pode fazer para mudar esse resultado? Nada. Nada. Então, por que a gente permanece preso em algo que a gente não pode alterar?
que é o que você acabou de falar. As pessoas, quanto tempo, quantos dias, quantas semanas e às vezes até meses, as pessoas vão ficar nessa narrativa, as pessoas vão ficar alimentando esse sentimento, as pessoas vão ficar contando a historinha, porque antes tava aguardando a Copa, né? Cada jogo. Agora não tem mais, infelizmente. Mas quantas pessoas vão ficar nessa narrativa preferindo alimentar esse sentimento que a gente não consegue controlar? Exatamente, Né? eu não tenho como interferir no resultado. E se a gente for traduzir isso para o empreendedorismo, é a mesma situação. Existe uma situação econômica no país, existe uma situação política, existe uma situação tributária, existem diversas situações que eu não tenho, Crises, concorrência. que eu não tenho como mudar. E qual vai ser minha narrativa? Sim. Essas situações vão me frear a ponto de eu não fazer o que eu preciso fazer e na intensidade que eu preciso fazer, ou essas situações eu simplesmente vou entender que eu não tenho como interferir e vou fazer o melhor que eu posso naquela condição, Sim. entende? Muitas pessoas paralisam mediante a essas situações. Por quê? Por um problema emocional. Emocionalmente, uma derrota me paralisa, uma derrota me impede de seguir, uma frustração me impede de caminhar. E isso é muito ruim, né? Para o empreendedor, pô, se cada vez que a gente tomar uma porrada a gente parar, a gente não ia nem sair do lugar, Mas né? quantos, né? Quantos que não deixam que isso realmente influencia no próprio negócio? Porque a gente não consegue separar as nossas emoções automaticamente vai refletir em tudo que a gente faz. E, obviamente, vai refletir isso na empresa também, né? Com essa energia, com esse sentimento, como é que eu vou estar tratando os meus colaboradores, o meu parceiro, o meu esposo, que vai estar do meu lado, que é o sócio, né? Então, a gente colocou até algumas coisas aqui, que é o empreendedor maduro, ele entende essa diferença, ele não pode perder a energia reclamando daquilo que ele não pode controlar, que é o que a gente falou, a gente consegue mudar o placar? Não. Então a gente não consegue controlar. Ele direciona a sua energia para aquilo que pode fazer hoje. O que é replanejar, ajustar a rota, aprender com isso e continuar caminhando, que é o principal. E Né? principalmente assim, pouquíssimas pessoas elas utilizam da derrota para um aprendizado. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo, né? Por trás de toda derrota existe um aprendizado. Então, desenvolver um mindset, uma forma de pensar, de olhar para cada situação, poder extrair um aprendizado daquela situação, é o que faz a gente crescer. Muitas vezes as pessoas não evoluem porque elas vão caindo, vai acontecendo adversidades, falhas, problemas, mas elas não aprendem nada com isso. Elas continuam cometendo os mesmos erros porque elas simplesmente não param para pensar e falar o que essa situação me ajuda a me desenvolver, o que eu aprendo com isso, né? E olha só, seguir em frente não significa se conformar, mas significa escolher agir apesar das circunstâncias. Que eu acho que esse é o principal aprendizado. Olha só que né? coisa interessante. Me veio isso na cabeça agora. Não sei se você lembra dessa cena, mas eu lembro muito forte. Eu não lembro qual Olimpíada que era, se era a Olimpíada de 96, enfim. Mas o Brasil, a seleção de vôlei estava em quadra e o Bernardinho recebeu a notícia que a mãe dele tinha morrido. E ele continuou ali. Apesar da dor, ele continuou. Ele não quis deixar de dirigir o time. Ele não quis sair ali naquele momento da competição. Por quê? Porque o Bernardinho é um ótimo líder. Ele entendeu que, apesar de ser uma situação extrema, a mãe dele faleceu, ele não poderia fazer mais nada ali. Ele poderia fazer o melhor que ele tinha para fazer naquele momento. Então, ele decidiu passar aquela dor fazendo o que ele tinha se colocado a fazer. E olha só, Isso é um nível de maturidade assim gigantesco. E olha o nível do tamanho da dor, por exemplo, né? A dor da perda da mãe, se a gente comparar mais uma vez do que a gente estava falando ontem do jogo, a perda da mãe para uma derrota na Copa do Mundo. Tem gente que vive o mesmo luto na mesma intensidade. Por um problema muito menor, né? Por um problema muito menor. Então a gente colocou aqui, né, a conclusão de tudo do aprendizado, né, de hoje é a eliminação da seleção brasileira nos lembra que tamanho não substitui dedicação. E que talento não substitui a gestão.
que é o principal, né? Que a gente falou até aqui. E que resultado ele não substitui a entrega. Propósito vale mais do que status, né? Então, olha só, nenhum jogador brasileiro, nenhum jogador da seleção, ou a grande parte dos jogadores da seleção, eles não estavam ali pelo dinheiro, apesar das pessoas usarem essa narrativa, né? Sim. Por exemplo, aquele rapaz que perdeu o pênalti, ele ganha 7 milhões 8, de acho. reais por mês. Não era o dinheiro que estava fazendo com que ele estivesse ali, mas sim, aí, talvez seria o status de é um jogador da seleção, está Tá na disputando Copa do uma Copa do Mundo. Mundo, mas a motivação deveria ser, cara, tô defendendo a minha pátria, tô defendendo o Meu meu país, país. né? Quem sou eu aqui para julgar? Não sei se é esse o sentimento. Sim. Para nós que estamos de fora aqui, a gente enxerga que De uma faltou forma. talvez essa intensidade, essa paixão, né? A gente vê que falta essa paixão na seleção, né? E Mas aí, a gente não conhece a realidade, nós estamos falando da nossa percepção. sim. Mas é importante, até para os jogadores, entender isso daí. Como é a forma que as pessoas estão nos vendo? E nós, enquanto gestores, será que os nossos clientes, será que a nossa equipe, será que as pessoas enxergam a gente apaixonado pelo aquilo que a gente faz? Ou a gente fazendo por fazer, por um status? E eu Né? acho que assim também, né? Qual que é o objetivo, né? Porque ele pode estar fazendo o negócio certo, que é querer estar lá jogando, enfim, mas será que é pelo motivo certo? Será que é por estar vestindo aquela camisa e realmente estar entregando a paixão pela pátria? Ou é só o resultado do que aquilo pode trazer para a carreira dele? Então É é pelo isso, é o motivo status. errado, né? Fazendo a coisa certa, mas pelo motivo, quem sabe, errado, né? E a reflexão maior aqui que a gente quer deixar também, nós trouxemos algumas perguntas aqui, Então, se né? você empreende do lado do seu esposo, da sua esposa, responda essas perguntas, né? Estamos dando o nosso melhor? Essa é uma pergunta. Parece Forte, né? simples, mas é profunda, né? Estamos administrando o nosso negócio com excelência? Estamos cuidando só da parte técnica, a parte operacional, ou só do que a gente, né, tem de capacidade nesse momento, ou a gente está olhando para todas as áreas que realmente a empresa precisa, né? E demandar o mesmo tempo e energia para cada área também, né? Nosso propósito é maior do que simplesmente ganhar dinheiro? Tu frisou bem isso aqui, Uhum. né? Se tem algo por trás ou é só para atender uma necessidade financeira. Assim, ó, essa pergunta, estamos administrando o nosso negócio com excelência, é uma pergunta que realmente a gente teria que responder assim todos os dias. Todos os dias a gente teria que fazer essa pergunta no final do nosso dia, sabe? Porque administrar com excelência é igual a gente buscar a alta performance em todas as áreas. Sim. Quando a gente teve uma aula de finanças recentemente, e a gente enxergou que finanças vai muito além de controle financeiro. As decisões estratégicas de uma empresa são tomadas mediante a um controle financeiro de alta performance, né? Saber exatamente o que é um lucro, o que é uma margem de contribuição, saber ler um DRE, enfim. E muitas pessoas nem enxergam que isso seria excelência. Essa é a grande preocupação. Porque o que eu ia te falar agora é, às vezes, a percepção de excelência também está equivocada para algumas pessoas. Às vezes, nós olhando o que é o nosso nível de excelência, não é o que é o nível de excelência para o outro, quando eu né? falo em excelência, administrando o negócio com excelência, é realmente isso que você falou. Olhando para a parte técnica, que é o que a A maior maior parte das parte. pessoas sabem fazer. Eu sou um personal trainer. Eu trabalho e atendo com excelência, ok, mas o atendimento é uma parte. E a periodização de treino? E você estudar biomecânica? E você estudar fisiologia do exercício? E Você está sempre realmente. evoluindo, né? E Porque você está estudar sempre marketing, mudando, você né? estudar. Quer dizer, tem uma série de outros fatores ali que vão fazer com que você realmente olhe e fale, cara, eu tô entregando excelência. Eu tô num nível, tô buscando um nível de Eu excelência. tô, apesar da circunstância, apesar às vezes da minha da minha capacidade, do meu tamanho, enfim, eu tô dando o melhor com o que eu tenho.
Uhum. Eu acho que fica mais fácil de entender isso, né? Porque às vezes a pessoa vai, não, eu tô aqui, eu não me atraso, o que que é esse total excelência? É o que a gente estava falando isso até agora, né? Eu já estudei, eu me formei, eu tenho meu diploma, mas eu estou buscando evoluir constantemente, os conteúdos estão mudando, eu estou me atualizando, eu estou fazendo com que esse conteúdo não chegue só para a pessoa que está aqui no atendimento presencial, mas eu estou explanando de alguma outra forma. Então, é em todos os sentidos, né? Estamos focando naquilo que podemos controlar ou estamos com uma narrativa de que, mas nesse país, né, convivi durante muito tempo com pessoas que falavam a respeito disso. Mas empreender no Brasil é difícil. Mas, cara, é igual alguém que trabalha num lugar e está insatisfeito e poderia sair. A pergunta é: estamos focando naquilo que realmente podemos controlar? Eu não controlo o presidente, eu não controlo a economia, mas aquilo que eu controlo, eu estou fazendo com excelência? Esse é o ponto, né? É isso. Porque quando a gente muda a nossa postura, mudamos os nossos resultados. Então, é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado dessa Muito aula. obrigado, Muito né, obrigado. por assistir até aqui e, logicamente, se fez sentido para vocês, compartilham com algum outro casal, com alguns outros casais que realmente também precisam assistir esse vídeo. E se você se interessa em alinhar a sua relação, se você se interessa em crescer o seu negócio e trabalhar a sua espiritualidade, eu vou deixar uma descrição aqui no link, né? E se você quiser marcar uma call com a gente diretamente para que a gente possa entender se você está no momento para caminhar para uma mentoria, vai ser um prazer poder conversar com você. O link vai ficar aqui na nossa descrição. Tá bom? Até mais. Até mais.